disciplinas espirituais. Quando eu botei isso no papel e convidei algumas pessoas a falarem sobre o assunto, a palavra disciplina é uma palavra que acabou se tornando para nós um pouco mais voltada para a questão de escola, de matérias, disciplinas da escola. Mas aí vocês sabemos muito bem que o sentido dessa palavra não é esse. Quando a gente fala de disciplina, a gente está falando de um estilo de vida, uma maneira de se conduzir, onde nós regulamos algumas coisas, onde existem algumas regras, onde nós estabelecemos alguns limites para sermos, a palavra já diz, disciplinados. Mas eu quero colocar para você que disciplina é aquilo que a gente ama ignorar, que a gente faz parte da nossa vida, a gente sabe que a gente precisa, mas é uma dificuldade tão grande às vezes de cumprir. E uma das minhas definições de disciplina é essa: disciplinas, essa que a gente vai tratar, disciplina particular. Disciplina é aquilo que você deveria estar fazendo, mas não está afim. É ou não é? Da nossa lista de disciplinas que nós precisávamos estar envolvidos, está, por exemplo, acordar mais cedo e dormir mais cedo. Quantos têm dificuldade de acordar cedo? Tem gente que não acordou até agora. Talvez seja porque você tem dificuldade de dormir cedo, não sei, né? Sua maior crise não é acordar, o problema todo foi que você não dormiu o suficiente. Comer menos e comer alimentos saudáveis, beber mais água, aquilo que a gente deveria estar fazendo, mas não está afim. Fazer exercícios, gastar menos, economizar mais, administrar melhor a sua vida financeira, o seu tempo, a ter tempo de qualidade com o seu cônjuge. A gente se encontra nessa posição, a gente pensa, quantas coisas eu precisava estar fazendo? Se você for fazer tudo, você se perde. Você deveria estar comendo uma maçã todo dia e bebendo não sei quantos copos de água e evitando isso, aquilo outro, e tendo tanto tempo de caminhada e gastando tempo de qualidade com a sua esposa, gastando tempo de qualidade com seus filhos. E não esqueça, você precisa ter tempo para você mesmo. Que tempo, pastor? Não sobrou nada. Não tem. Uma das mais importantes, ligar para sua mãe. Aquilo que você deveria estar fazendo, mas não está afim. Quem sabe hoje é um bom dia para você fazer isso, né? E outras coisas. Eu poderia, e a gente já fez isso outras vezes, pregar aqui na igreja sobre essas coisas, sobre essas listas de coisas que a gente deveria estar fazendo para a vida ficar melhor. Porque quando você se disciplina, as coisas vão se arrumando, vão se ajustando, você se sente melhor. Mas na verdade, quando a gente prega sobre isso, você se sente péssimo. Não, porque você pensa nisso, eu deveria estar fazendo, e é tanta coisa. E ainda que você seja uma pessoa disciplinada, eu consigo arrumar mais umas 10 que você não está fazendo. E que você precisava estar fazendo. E aí você encontra com pessoas na sua vida que são um pouco mais disciplinadas que você. E tem duas coisas que acontecem. Ao mesmo tempo que essas pessoas nos inspiram, às vezes a gente tem vontade de matar elas. Né? Aquelas pessoas que... Sabe aquelas pessoas que são ótimas de manhã cedo? Bom dia! Aí você... Pessoas que chegam no trabalho e hoje eu corri 5 quilômetros e você está lá botando uma xícara de café. Não, a gente não bebe café, a gente só bebe água. Faz você se sentir sempre, né? Existem pessoas que são mais disciplinadas, existem outras que são menos disciplinadas. A gente já falou sobre isso algum tempo atrás. Deus não nos convida a uma vida de comparação, porque ou vai produzir frustração ou orgulho. As duas coisas são ruins. Mas faz parte. Pensar em disciplina, a disciplina sempre foi uma palavra que as pessoas evitam. Não é uma palavra muito bonita para a maioria de nós, embora a Bíblia diz que nós deveríamos amá-la, amar a disciplina. Mas pensar na disciplina às vezes já nos faz sentir mal. Aquilo que você deveria estar fazendo, mas não está a fim de fazer. O que é interessante em relação a disciplinas, como essa ou qualquer outra, hoje a gente vai falar de 2 ou 3 especificamente, é que existe aqui no nosso meio pessoas que poderiam testemunhar que coisas que começaram como disciplinas,
mas que acabaram se tornando uma paixão, um prazer. Começaram a fazer, por exemplo, quem é que gosta de correr? Olha, é aquele pessoal que a gente ama detestar, né? Mas talvez quando você começou a correr, você começou tendo que forçar um pouco a barra, né? Tendo que se forçar, até o momento que você começou a gostar, tanto do exercício em si, quanto do resultado que ele estava trazendo, e você falou, eu gosto disso, e você curte, e agora você não consegue mais, em alguns casos, enxergar a sua vida sem isso. Faz parte de você, se tornou um prazer tão grande. Eu finalmente, depois de anos e anos e anos e anos e anos tentando praticar algum esporte, consegui me firmar em um. Eu vou praticamente todo dia, porque se tornou uma paixão, se tornou um prazer. Há pessoas que não é correr, mas andar de bicicleta. E aquela andar de bicicleta de maneira competitiva. Você já viu aquele pessoal que bota aquelas roupas? Eu acho que deve ser por isso que eles andam sempre em grupo. Ninguém usa uma roupa daquelas e sai sozinho, às vezes. Mas eu estou fazendo piada porque eu mesmo não consigo fazer nada disso. Mas eu queria saber andar de bicicleta bem, como esse pessoal. Mas talvez tenha sido uma experiência parecida. Começou e não tem como. Você vai fazer um esforço, a sua perna vai doer e você vai gastar tempo. E num dia são tantos quilômetros, no outro dia você sente. Mas daqui a pouco aquilo se torna algo que, porque você permaneceu, porque você perseverou, você começa a perceber que te fez bem. Trouxe algum progresso, trouxe algum crescimento, começa a se tornar um prazer. E esse é o segundo aspecto em relação à disciplina. Disciplina, eu diria sempre, talvez alguns vão dizer quase sempre, mas sempre traz progresso. E disciplinas como essas que a gente mencionou e outras, elas não exigem que você goste de fazer o que você está fazendo. Ainda assim, elas podem trazer progresso na sua vida, podem produzir crescimento. Mesmo quando você não estava afim, mas você permaneceu. Você continuou, você foi até o fim. Alguns casos, não sei se muitos, é por isso que você se formou no segundo grau ou numa faculdade. Hoje eu acho sensacional o fato de eu conseguir entender a língua inglesa como eu entendo. Eu ouço com muita facilidade. Eu falo com certa facilidade, não muita. Não escrevo tão bem assim, leio bem em inglês. Mas eu me lembro que os meus pais, eles exageraram na firmeza com a qual eles queriam que eu completasse o curso de inglês. Porque, tem algum adolescente aqui, não tem como, vou falar, né? Eu tranquei matrícula umas 20 vezes. Né? Aquilo que não... E não quero. E não, mas é chato. E eu até curti a língua inglesa, mas não queria sair de casa. Qual adolescente que quer sair de casa para ir para um curso? Nenhum. Né? E na minha época eu também não queria, mas minha mãe falava, não quero saber, você vai assim mesmo. E aqui vai uma lição para os pais. Né? A gente tem certas coisas que tem que ser assim. Nem tudo dá para ser assim, mas tem certas coisas que vão ter que ser assim. E eu hoje, Deus sabe disso, meus pais sabem disso, como eu sou grato, porque mudou muito meus horizontes em relação a isso, saber a língua inglesa. Mas se tornou, em algum momento, algo que para mim foi prazeroso, mas gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, trouxe progresso. Aquela disciplina de ter que estar presente produziu crescimento. Em alguns casos, como eu coloquei, frequentemente disciplina resulta em liberdade. Liberdade significa que antes você estava limitado, agora aqueles limites caíram e você pode ir um pouco mais longe. Se você é disciplinado, por exemplo, na sua vida financeira, isso tem grande chance de se tornar uma liberdade para você amanhã. Então, são aspectos em relação à disciplina. E outra coisa, em relação à disciplina, especialmente em relação a finanças ou outras coisas semelhantes, é que disciplina, talvez essa seja uma boa definição, é fazer o que você não quer fazer agora para poder fazer o que você quer fazer depois. Disciplina sempre tem esse caráter de você ser recompensado mais tarde. Sempre exige talvez algum esforço, algum sacrifício agora, visando algo à frente. E queridos, quando você olha para a palavra de Deus, ela fala muito sobre isso. Muito. Deus convida o homem a um nível de sabedoria que pode se resumir a isso. Faça alguma coisa agora
mas não pensando só em agora. Sua vida não está desconectada. O que você faz agora vai afetar o seu amanhã e vai afetar o amanhã de outras pessoas. Então, disciplina tem a ver com isso, fazer o que você não quer fazer agora, para poder fazer o que você quer fazer depois. Aí vem um exemplo que eu mencionei para você do meu curso de inglês, dentre talvez outras coisas, que eu penso, eu consigo fazer coisas agora que eu não conseguiria se não tivesse completado, mas lá naquela época eu não queria. Eu precisei ser obrigado a ser disciplinado. Em alguns casos, nós nos obrigamos. E claro que o nosso assunto não é esse tipo de disciplina. Eu quero falar com você de disciplinas espirituais que Deus usa para fazer a sua fé crescer. Especificamente, hoje, eu quero falar com você de 3 que Jesus fala. E eu não sei se você percebe a seriedade com que ele fala delas. Ofertar, orar e jejuar. A maneira como nós percebemos essas disciplinas vão revelar algo importante dentro da gente. Como nós entendemos isso, como nós percebemos isso. E embora eu vou falar um pouco sobre ofertar, eu queria que você soubesse que eu não pretendo tirar outra oferta hoje, fica tranquilo. Mas ainda assim é importante que você perceba que Deus talvez desafie você a alguma coisa, não hoje, mas talvez um pouco mais à frente. Quando se trata desses assuntos ou qualquer outro, eu queria que você entendesse que o tema não é uma disciplina no sentido de você se tornar um bom cristão, de você ser um bom representante da sua religião. Não, o que a gente está tratando hoje é sobre relacionamento com Deus. Onde cada uma dessas coisas afeta o seu relacionamento com Deus. O que você vai perceber nessas práticas, antes de qualquer outra coisa, é que essas e algumas outras são importantes, não, preste atenção nisso, não necessariamente pelo benefício que ela vai causar na sua vida ou na vida de outras pessoas. Cada uma delas produz isso, benefício para você, benefício para outros. Mas eu queria hoje submeter a você que a grande importância de você ser disciplinado espiritualmente tem mais a ver com você fortalecer os músculos da sua fé. Tem mais a ver com Deus utilizando de algumas coisas para tornar você mais forte e alguém que confia nele mais do que confiava antes. Quem está ligado aí, diga amém. Então, o que a gente vai fazer aqui, de certa maneira, eu vou trazer alguns instrumentos para você malhar aqui hoje. Você já entrou numa academia, né, como eu já falei para você que eu entrei, fiquei observando o pessoal malhar. Hoje eu vou te convidar para não observar, mas para pegar num desses pesos e puxar. E por isso, eu não vou me assustar se você tiver alguma resistência. Se você não quiser, se você não curtir, se você não gostar de ter que ter algum tipo de esforço. Mas eu preciso te falar. Os nossos músculos, sejam quais forem, né, só são desenvolvidos quando há algum esforço. Quando algum esforço é aplicado. E não é diferente, né, no que diz respeito à nossa fé. Então eu queria ler com você uma passagem onde Jesus trata disso. Está com a sua Bíblia? Se você quiser ler no telão também vai estar lá. Mateus, capítulo 6. A gente vai ler 6 versículos. Convida o seu irmão que está do seu lado, fala para ele assim, vamos malhar? Amém. Mateus 6, verso 1. Jesus está ensinando, e a gente tem falado bastante sobre esse momento onde ele sobe, no monte, a gente chama o sermão da montanha, e ele começa a ensinar. E em resumo, ele está dizendo, gente, é assim que Deus vê a vida, é assim que é o reino de Deus, é assim que ele enxerga as coisas. E é assim que é uma vida de alguém que realmente confia em Deus. E olha como ele começa. E ele gasta um tempo falando sobre isso, então deve ser importante. Ele fala assim, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça, e obras de justiça é a maneira como Jesus vai chamar o que hoje a gente está chamando de disciplinas privadas, disciplinas particulares. Você vai confirmar isso já já. Diante dos outros para serem vistos por eles. Jesus fala, não faça essas coisas para ser visto pelas pessoas, porque essas são coisas particulares, são coisas privadas, são coisas entre você e Deus. Não tem nada a ver com as outras pessoas. Se fizerem isso, ou seja, se você fizer para aparecer, para que os outros vejam, vocês não terão nenhuma, e essa palavra é muito importante, diga bem alto comigo, recompensa do Pai Celestial. Vale a pena ressaltar que Jesus está ensinando
há uma cultura, e aí a Bíblia fala que existe uma grande multidão ouvindo ele. Eu penso que grande maioria, se não todos, eram judeus. Possivelmente era. Jesus estava começando o seu ministério. Talvez tivessem salpicados ali alguns romanos e algumas pessoas da Síria, não sei. Mas a grande maioria devia ser gente para a qual enxergava Jesus como um mestre, como um professor. E eles sentavam para ouvir, e eles estavam maravilhados. A Bíblia fala no final dessa passagem que todo mundo estava impactado com o que Jesus tinha falado. E um dos aspectos que causa possivelmente grande impacto é que Jesus está apresentando Deus como eles nunca tinham ouvido antes. Jesus começa a se referir a Deus como Pai. E se eu espremer tudo que eu vou falar para você, essa é a parte mais importante. Enxergá-lo como seu Pai. E Jesus trata disso nas entrelinhas e aqui bem especificamente, bem explicitamente, ele fala, existe um Pai celestial, existe um Deus que convidou você a ser filho dele e ele tem recompensas para os seus filhos. Porém, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai celestial. Jesus continua, portanto. E agora ele usa a primeira ilustração. Quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas. E como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Então Jesus está falando e especificamente de dar esmola. A maneira como eu e você entendemos esmola não é igual como eles entendiam. Deixa eu explicar para você. Embora na natureza seja muito parecida. Esmola é o que você dá a uma pessoa em necessidade, por causa da necessidade, e você dá depois que você já resolveu toda e qualquer outra coisa na sua vida e você sobrou alguma coisa. No caso dos judeus, para quem Jesus estava falando, esmola fazia parte da cultura deles. Dar ao necessitado era algo comum. Só que isso não é, entenda, não é dízimo nem oferta. Jesus está falando de algo que vai além disso. Nessa época, possivelmente, a gente está falando do primeiro século, os judeus já contribuíam para a manutenção do templo, porque era pedido deles pela lei, com um percentual do que eles recebiam. Alguns vão dizer entre 10% a 18%, outros vão dizer de 10% a 20%. E eu penso, não sei, que a maioria daqueles judeus devia encarar isso mais como se fosse uma taxa, como um imposto que tinha que ser pago ao templo. Embora não fosse, ninguém era obrigado a dar, mas a lei dizia que eles precisavam fazer isso. Então, o que Jesus está tratando é algo que vai além disso. Depois que já foi feita essa parte, o que você vai fazer quando você se sente inspirado? Jesus fala, você vê uma necessidade, o que você vai lá, você dá? Ele abre aqui algo importante, ele fala, não faça isso dessa maneira. Não faça isso anunciando com trombetas. Eu não sei, mas eu imagino que isso acontecesse para Jesus mencionar. Alguém está se preparando para abençoar um necessitado e aparecia alguém na frente, tocava uma trombeta e fazia um barulho, e lá vem o fulano de tal, preparem-se, ele está chegando, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar um necessitado. Embora seja estranho para a gente pintar esse quadro, Jesus fala disso com muitos detalhes, dizendo mais ou menos o que estava acontecendo. E qual era o propósito? Por que alguém fazia isso? Por que eu quero que todo mundo saiba que eu estou abençoando alguém? E Jesus fala, a fim de serem honrados pelos outros. Os hipócritas nas sinagogas e nas ruas fazem isso a fim de serem honrados pelos outros, pelas pessoas. E ele continua dizendo, eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. E implícito está, essa foi a recompensa. Qual foi a recompensa que eles receberam? Simples, o que a gente acabou de ler. Foram honrados pelos outros. Que é uma recompensa. Todo mundo gosta de ser honrado pelos outros. Todo mundo gosta quando alguém olha para mim, me admira e me elogia. Olha que pessoa generosa, olha o que ele fez. Jesus fala, vocês acham que isso é legal? É tudo que você vai ter, o limite está aí. Ele vai além, ele fala, não. O meu convite para vocês é o seguinte, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. A maioria de nós sabia que isso está na Bíblia, mas algumas pessoas acham que isso é um dito popular. Não, foi Jesus, o próprio Jesus que declarou isso. Que não saiba a sua mão esquerda o que faz
à direita. Você entende o que Jesus está falando? Ou seja, é algo muito particular, é algo que é feito em secreto, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai, ele mais uma vez lembra, que vê o que é feito em segredo. Olha a palavra de novo aí, o que ele vai fazer? O recompensará. E nesse contexto aqui, Jesus não diz qual é a recompensa que essa pessoa vai receber. Em outros lugares ele diz. Na verdade, Jesus está falando de você se juntar com Deus para fazer o que ele está fazendo. No final do Sermão da Montanha, você conhece uma passagem famosa? Melhor dizendo, no final desse capítulo, Jesus diz assim: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque tem recompensa. Ele fala, as outras coisas serão acrescentadas. Nesse momento aqui Jesus não fala, mas talvez, o que está implícito é que se eu fazer para as pessoas verem, eu sou honrado pelas pessoas, quando eu faço em secreto e Deus me recompensa, eu acho que o que está implícito é que Deus vai honrar você. E quantos sabem que isso é muito melhor do que qualquer outra honra? Ser honrado por Deus. Mesmo que você pense, não sei se é isso, pastor, será que é? Não importa. Ainda assim, Jesus diz que vai haver uma recompensa quando você, no particular, abençoa financeiramente alguém, ou financia as coisas que estão no coração de Deus. Você se junta com Ele para fazer o que Ele quer fazer. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, e lembre-se que essa é uma passagem sobre fé, não é sobre necessidades supridas. É a capacidade que o homem tem de confiar em Deus. O tema aqui não é suprimento de necessidades, o tema aqui é relacionamento. E o que você tem com Deus é a paternidade de Deus, são as recompensas que Ele tem para os seus filhos. E aqui vai a pergunta para você. Como seria a sua vida se você realmente acreditasse que isso é verdade? Como seria a nossa vida se nós acreditássemos que o que Jesus acabou de falar é verdade? Se nós acreditássemos, e eu não estou dizendo que 100% aqui não acredita, eu estou falando para você, se couber para você. Se nós acreditássemos que o seu Pai Celestial estava observando a sua generosidade financeira, que você fez em secreto, e Ele observou e Ele decidiu honrar você e recompensar você. André, você está querendo dizer que eu preciso dar dinheiro para ser recompensado por Deus? Porque quando eu oferto, eu não faço questão de recompensa. Não. E nem foi eu que trouxe o assunto. Jesus é que está falando disso. Jesus está falando que você, querendo ou não receber recompensa, tem recompensa. Ele tem para você. No final das contas, é isso que ele está dizendo. Mas não sou eu que estou dizendo também que você tem que fazer algo. Jesus é que está dizendo. Ele colocou dessa maneira. O que você faz nesse sentido de abençoar pessoas, diretamente ou não, mas da maneira correta, será visto e recompensado pelo seu Pai Celestial. É o que Jesus está dizendo. E a minha pergunta é, e se você realmente acreditasse no que Ele disse? E é talvez uma das razões porque você não é mais generoso, e muitas vezes eu também não, seja porque a gente não acredita tanto nisso. Muitas vezes nós não acreditamos. E Jesus vai explicar o porquê. Porque trata-se de algo que é muito forte na nossa vida, chamado dinheiro. Mas ouça, embora pareça, Jesus não está falando de dinheiro, Ele está falando de confiança. É o quanto você confia no Deus que te deu cada um dos centavos que você teve até hoje. E se você lê o Novo Testamento, você vai perceber que o que o Novo Testamento tem a dizer sobre o dinheiro, sempre o assunto tem a ver com confiança em Deus. Toda vez que trata-se de dinheiro no Novo Testamento, esse é o tema. Por quê? Porque a tendência é que você confie em outra coisa, é o seu dinheiro. Que Deus não precisa do seu dinheiro. Vai ficar tudo por aqui mesmo. Você não vai levar nem um centavo com você. Ele não precisa. Mas se você realmente acreditasse que Deus viu quando você pegou parte do que você tem, do que você recebeu, e resolveu ajudar e custear o que Ele está fazendo por todo mundo,
Seja através da igreja, seja através de missões, seja através de organizações e luta contra fome, contra pobreza, contra tráfico de pessoas, seja o que for. E se você acreditasse que Deus viu o que você fez e decidiu que aquilo ali o honrou, que aquilo ali o abençoou, e Ele quer honrar você também, Ele quer recompensar você por aquela atitude. Quando você, sem chamar atenção para si mesmo, simplesmente foi lá e deu. Como seria a sua vida se você realmente acreditasse nisso? Uma das coisas que eu quero submeter a você, que eu acho que aconteceria, é que toda a tensão de ter que dar, ou na hora de dar, seja o que for, iria embora. Nunca mais você ficaria irritado quando alguém subisse no púlpito para falar de ofertas. Eu não estou dizendo que isso aconteça, eu nem fico sabendo, ainda bem. Mas eu já fui uma dessas pessoas que sentava e falava, vai falar de dinheiro de novo. Talvez eu não acreditasse no que Deus está falando aqui. Você enxergaria esses momentos de oferta, momentos onde uma oportunidade aparece como realmente uma oportunidade para ser honrado e recompensado por Deus. Oportunidade, porque você sabe, você está convencido de que Deus honra e recompensa quem faz assim. A razão porque essa é uma grande questão da nossa fé. Como é que eu posso explicar para você? Você e eu, todo mundo, isso é para qualquer religião, para qualquer credo. Nós confiamos e acreditamos em Deus, e se não for Deus para você, seja o que for, para essa vida que nós estamos aqui. Ou melhor dizendo, depois dessa vida, quando você respirar o seu último suspiro, quando, depois da morte, nós confiamos em Deus 100%. Senhor, eu confio em Ti completamente para a minha salvação, para o que vem depois dessa vida. Você sabe por que você confia em Deus 100%? Você não tem outra opção. Você não pode fazer mais nada, né? E seja quem for, de qualquer credo, de qualquer religião, de qualquer pensamento, se você não acredita em Deus, você acredita na força, que a força esteja com você. Não importa, você espera de alguma maneira que quando você fechar os seus olhos do lado de cá, você vai abrir os olhos do lado de lá e você espera que alguém esteja lá para dizer, que bom que você chegou. Seja quem for, até o ateu quer isso. Então, daquele último suspiro para frente, a sua confiança é 100% em Deus. Daquele último suspiro até agora, daqui para trás, até hoje. Você sabe onde você mais naturalmente coloca a sua confiança? No seu dinheiro. A questão que Jesus está tratando é sobre confiança em Deus versus a confiança que nós temos no nosso dinheiro. Que é isso, pastor André? Não, busca lá dentro. Nós confiamos e nós nos garantimos na nossa habilidade de controlar o nosso ambiente, as nossas circunstâncias, através do que a gente pode ter, através das nossas finanças ou da busca pelo dinheiro, seja pelo que for. Então, cá comigo, pensa aqui, se Deus, que já controla tudo que vai acontecer depois que você vai morrer, depois da sua morte, que está com a eternidade garantida, seja para lá ou para cá, se Ele é um Deus pessoal, que através de Jesus convida você a chamá-lo de Pai, olha o nível de intimidade, de pessoalidade. Se Ele quer nos ensinar a confiar nele hoje, agora, eu acho que faz todo sentido, não é de se estranhar, que Ele queira se intrometer na coisa que nós, em geral, mais confiamos hoje. É como se Ele estivesse dizendo, e Jesus fala, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não pode. Não é que é difícil, é impossível. Você não vai conseguir. Porque as suas finanças, ou a sua busca por mais, e as suas preocupações, a sua ansiedade financeira, compete contra a nossa devoção a Deus mais do que qualquer outra coisa. A maneira como nós enxergamos dinheiro e a necessidade que nós temos, a preocupação que nós temos, é o grande rival da nossa devoção a Deus. É o que mais compete com Ele. Nós vivemos como se dinheiro fosse vida. Alguma coisa em nós faz a gente acreditar que Ele é o ar que a gente respira.
E Jesus destaca que nós nos preocupamos com o dinheiro mais do que qualquer outra coisa. E a questão, queridos, não é sequer se isso é bom ou ruim, simplesmente é uma realidade da nossa condição humana. E Jesus vem e diz, você quer saber? Jesus fala para mim e para você, eu quero ensinar você a confiar em mim nessa vida. Porque eu sei que você confia em mim para a sua próxima vida. Afinal de contas, que outra opção você tem? Mas, desculpa, eu quero que você aprenda a confiar em mim hoje. Então eu vou mexer com a coisa que você mais confia hoje. Que é o seu dinheiro, que é o seu desejo pelo dinheiro, que é a sua busca pelo dinheiro, que é a sua ansiedade financeira. Então vamos fazer o seguinte, Jesus chega e fala para você, eu quero que você confie em mim, eu quero que você me dê um pedaço que você tem. Mas Jesus, para quê? Você não precisa, não. A igreja precisa, não. Mas eu quero fazer algo em você. Mas como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Jesus está dizendo, eu quero que você confie em mim. E eu não estou falando de necessidades, não. Queridos, Deus sabe o melhor caminho para suprir a necessidade do seu povo. Melhor do que eu e você. Jesus está falando do seu coração. Porque o único jeito de fazer com que você confie em mim é tocando na coisa que você mais confia e dando a você a oportunidade de descobrir em quem você realmente confia. E não importa quanto tempo você é um cristão, não tenha dúvida, em algum momento Deus vai querer falar disso com você, em algum momento Ele vai te pedir algo de valor para que você dê a Ele. E não é porque Ele precisa, nem é necessariamente porque Ele quer, a questão não será um suprimento de uma necessidade, mas Ele quer ensinar você a confiar nele. Para pensar comigo. Dessas 5 coisas que a gente está falando, 5 coisas que Deus usa para fazer a nossa fé crescer. A maioria delas, você não tem controle nenhum. Por exemplo, você não pode escolher como e de qual maneira você vai se engajar. A gente falou no primeiro dia sobre ensino. Você pode se expor a um ensino prático. Isso não garante muita coisa. Você vai ter que fazer alguma coisa depois com isso. Você não consegue fazer uma amizade funcionar, mas você pode se abrir para a amizade. Aqui está uma das coisas onde você realmente pode se engajar com Deus para o seu próprio crescimento. Porque disciplina diz respeito à sua disposição de fazer alguma coisa. É por isso que é tão importante. E eu acho que eu prego pouco sobre isso, mas de vez em quando a gente fala. É tão importante que você se torne alguém que contribui percentualmente, de maneira consistente e prioritária. Precisa ser uma prioridade. Dar. Algum tempo atrás, falei que a melhor maneira seria se a gente conseguisse fazer dessa maneira. Primeiro eu dou, depois eu guardo alguma coisa e eu vivo com o restante. Eu sei que nem sempre isso a gente consegue fazer, mas esse é o plano. A prioridade é que tudo que chega na minha mão, eu preciso primeiro saber o que Deus quer que eu faça com aquilo. Dar prioritariamente. É como se você estivesse dizendo, Deus, eu quero investir no seu reino mais do que eu invisto no meu próprio. Ou melhor, em primeiro lugar, eu quero olhar para o que o Senhor está fazendo. Eu estou confiando mais em Ti, muito mais em Ti do que em mim mesmo, para o meu sustento e para a minha satisfação. Mais uma vez, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de fé. E ouça, se você, por alguma razão, sente uma tensão em relação ao que eu estou falando, é isso mesmo. O que está sendo tensionado agora é a sua fé. Lembra da musculatura que você só cresce? E é impressionante, para quem entende do assunto, eu não sou a melhor pessoa. Quanto mais você tensiona e praticamente cria uma exaustão, você leva o seu músculo a um lugar onde você não consegue fazer mais nada e você relaxa aí e começa a trabalhar e crescer. Eu acho que é isso que Deus quer fazer. E você não sabe disso. Deus já não levou você a lugares onde Ele exauriu a sua fé. Onde Ele foi até o limite e você descobriu que você estava dependendo completamente dEle. Eu acho que é isso que Deus está querendo fazer comigo, com você nessa passagem. Exaurir esse seu músculo espiritual a fim de fazer você crescer. Quem está vivo aí, diga amém. E Jesus termina dizendo, e o Pai, seu Pai, que te vê. Olha que fantástico. Quando você faz isso, Ele está atento, Ele está olhando. O que você faz em secreto, em segredo, Ele o recompensará. E Ele continua.
Graças a Deus, pastor. Verso 5. E quando vocês orarem, essa é a segunda ilustração. Você sabe o que Jesus vai falar agora? Ele falou de dinheiro. Quantos sabem que dinheiro é importante, é valoroso? É. Agora ele vai falar de algo que ainda tem mais valor, que é o seu tempo. Jesus vai tratar da questão do tempo. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles adoram ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Ele repete, eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. E foi o quê? Ser visto pelas pessoas. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E então, mais uma vez, o seu pai, ir para o quarto, fechar a porta e conversar com Deus é um encontro com o seu pai. É um encontro com alguém que se importa e ama com você. Alguém que escreveu cartas de amor por você e deixou à sua disposição. Alguém que ama profundamente você. É lá, é com essa pessoa que você vai se encontrar. O seu pai. Sem mais ninguém. Que te vê em secreto. O que ele vai fazer? Ele, Jesus aqui então diz que agora ele vai falar sobre tempo, e ele relaciona tempo com o seu pai, causando uma recompensa. E se isso faz algum, né, você, pastor, mas eu não oro querendo ser recompensado, então tudo bem, mesmo assim ele vai recompensar. Ele promete aqui nessa palavra, que quando você separa algum tempo, tira um pedaço do seu tempo e dedica a ele, dentre muitas coisas, há uma recompensa. Diga comigo, tempo. Ou seja, Jesus não está falando daquelas orações que a gente costuma fazer. As orações que a gente faz enquanto a gente está fazendo alguma outra coisa. Né? As orações que a gente faz quando a gente deixa os nossos filhos na escola e fala, Senhor, protege essas crianças. Senhor, vira a cabeça daquela menina. Deus, que eles desmanchem em nome de Jesus esse namoro. E vai, né? Não é esse tipo de oração que você faz. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Alguns fazem isso. Aqui na igreja não precisa fazer, tá, gente? Na hora do almoço. Não é aquela oração que você faz que se tornou mágica para você, uma tradição. É simplesmente me acostumei a fazer, faz parte da nossa cultura, da nossa tradição. Não. Jesus está falando o seguinte, separe um pedaço da coisa que você tem de maior valor na sua vida, que é o seu tempo. Nós achamos, por alguma razão, que dinheiro vale mais do que tempo. Deixa eu te falar, o teu tempo vai acabar bem antes do seu dinheiro. A medida que nós temos de tempo não se equivale, de jeito nenhum. Na verdade, no tempo que você tem de vida, e só uma pessoa pode acrescentar dias na sua vida. Jesus fala, você por mais ansioso que esteja, não pode acrescentar um côvado de vida na sua existência. É como se ele dissesse, nem mais um minuto na sua vida. Tempo é o que é de mais valor, e quando você pega um pedaço dele e dedica exclusivamente ao seu Pai Celestial, ele está dizendo, eu quero que você faça isso. Mas Senhor, o senhor não sabe que eu não tenho tempo? Filho, desculpa, eu não sabia. Claro que ele sabe, foi ele que te deu cada um dos seus minutos. Obviamente que ele sabe muito bem. Ele promete te recompensar. Então, André, você está sugerindo que a gente ore para ser recompensado, mas isso não é barganhar com Deus? Você pode chamar do que você quiser. E não importa se você está esperando ou não uma recompensa. Mais uma vez, ele está dizendo que se você fizer isso, você está dando valor ao que ele acredita que tem que se dar valor, ele vai te recompensar. Se você pegar um pedaço do seu dia e dedicá-lo a Deus, não porque você está desesperado precisando dele, porque em geral são esses momentos que nos levam a Deus. Os momentos de pânico, de desespero. Nós tratamos Deus como se fosse o corpo de bombeiros. Está pegando fogo e a gente chama ele. Depois, se não estiver pegando fogo, para que a gente vai contactá-lo? Você já ligou para o bombeiro? Não, só queria saber como é que vocês estão aí, está tudo bem? Não, né? A gente muitas vezes trata Deus dessa maneira. Não porque algo aconteceu e você necessita, Senhor, eu preciso de direção, eu preciso de sabedoria, eu preciso que o Senhor me mostre o que fazer.
que são, mais uma vez, as nossas costumeiras orações. Não porque você tem uma urgência. Não, Ele quer que você diga, Pai, eu estou separando aqui esse tempo. Primeiros minutos do meu dia, não quando eu estou com um monte de coisa na minha cabeça, não quando eu simplesmente preciso orar por uma necessidade. Não, não. É um tempo que eu separei para dedicar completamente a Ti. Porque eu sei que essa é a coisa mais importante, mais valorosa que eu tenho. E eu quero que o Senhor saiba. Eu quero revelar aqui que eu não consigo acrescentar nem mais um minuto na minha vida. Eu dependo completamente de Ti. E é isso. A oração leva você a esse lugar. Quando você ora desse jeito que Jesus te chamou a orar, você está dizendo, eu dependo de Ti, Senhor, e eu confio em Ti. E Ele promete, vai ter uma recompensa. Que recompensa é essa? Talvez você pense, a recompensa vai ser a resposta da oração que você estava fazendo. Não, eu não acho que seja necessariamente. Eu não acho que Deus, porque você pediu alguma coisa a Ele, e em geral nossas orações têm muito a ver com petição, que Deus tem que chegar e responder para você, é isso que eu vou fazer, sim, sim, sim. Alguém diz, e eu já preguei isso algumas vezes, que Deus responde sim, não ou espera. Eu já tive mais convicções em relação a isso. Hoje, na verdade, eu acho que quanto mais intimidade com Ele, mais você já sabe a resposta. Tem coisas que você não vai nem pedir. E tem coisas que você vai pedir e você sabe que Ele já apontou na sua palavra bem claramente que é a vontade dEle. Mas eu não creio que necessariamente seja essa a recompensa que Jesus está falando. Talvez, se você me dá mais um minutinho, eu quero deixar isso com você. Talvez a grande recompensa é que quando você separou aqueles minutos, se ajoelhou no seu quarto, ou no banheiro, ou qualquer outro lugar onde você fica só você e Ele. E você falou com Ele, quando você se levanta, e quando você abre a porta, e quando você sai do cômodo, há uma segurança imensa de que Ele está com você. Ao ter que encarar as incertezas daquele dia, você vai ter algo garantido. O que quer que eu faça? O que quer que eu preciso decidir? Eu não estou sozinho. Eu não estou apenas acompanhado, eu estou muito bem acompanhado. O meu Pai Celestial está comigo. E você vai começar a perceber que por causa dessa intimidade que você está aumentando com Ele, você tem essa sensação de que não está mais sozinho. E quando realmente você precisa tomar uma decisão, você começa a enxergar o que você não estava enxergando antes. Isso não é legal demais? Quando você finalmente enxerga algo que precisava ser enxergado antes de tomar uma decisão. Não depois. Antes de tomar a decisão. Opa, eu não tinha percebido antes, mas agora eu percebi isso. Você vai perceber que Deus te livrou de acidentes que foram invisíveis para você, mas você sabe que naquele dia, mais uma vez, houve livramento na sua vida. Você vai ser capaz de sentir paz, mesmo no meio do caos, onde quer que você esteja, porque você começou o seu dia entregando a Ele essa parte tão importante. E ao sair daquele ambiente de oração, você vai ter essa segurança. Essa é uma, não sei se são todas assim, mas com certeza essa é uma recompensa de se gastar tempo sozinho com o seu Pai Celestial. Eu quero terminar dando para você algo para você fazer. Porque dessas 5 coisas que Deus usa, essa aqui é que permite que você tenha algum controle. Como eu disse, você não pode fazer muito em relação às outras coisas. Você pode vir à igreja para receber o ensino da palavra, mas vai depender de mim, de você, de algumas outras coisas. Você pode se abrir para amizades oportunas, mas você não consegue fabricar uma. Mas aqui está uma área onde você pode ser proativo com Deus, se engajando com Ele e permitir que Ele faça a sua fé crescer. Disciplinas. A palavra, como eu disse para você, que nós amamos ignorar. Mas Deus está te convidando hoje para olhar para ela. Disciplina, diga disciplina. O que é uma disciplina? A gente falou para você. Disciplina é o seguinte, amanhã, se você decidir começar a fazer isso, você vai acordar, vai dizer, Senhor, eu vou te dar 15 minutos do meu tempo antes do meu dia começar, 30 minutos do meu dia antes dele começar, e eu vou entregar a Ti exclusivamente. Quando o relógio tocar de manhã, pode ser que você não fique cheio de alegria.
Pode ser que você não acorde pulando da cama, uhul, tempo com Deus, e uma música linda começa a tocar. Eu acho improvável. Mas ainda assim a gente costuma começar a disciplina muito bem. Quando chegar no quarto, no quinto dia, e o relógio despertar, enquanto você pensa em abrir os olhos, e um olho está querendo abrir, o outro não, você pensa, no que eu fui me meter? Porque são disciplinas. Talvez você não pule de alegria imediatamente. É difícil ver alguém malhando com um sorriso no rosto. Em geral tem uma cara feia, né? Está difícil, está complicado, porque está doendo. Talvez no primeiro dia não, mas em algum momento, se você vai ser sério na sua disciplina, não necessariamente vai ser imediatamente algo prazeroso. A promessa é que a longo prazo se torne. Mas não se esqueça, ainda que você não esteja afim, aquela disciplina vai produzir crescimento na sua vida. Vai ter progresso, porque você decidiu fazê-la. Eu acredito nisso, que a disciplina faz bem a você mesmo quando você não está afim de praticá-la. Pode ser que ofertar para você seja extremamente difícil, mas a disciplina vai trazer benefícios mesmo quando você não está afim de praticá-la. Mas sabe o que vai acontecer se você der a Deus um pedaço do seu tempo, um pedaço das suas finanças? Antes de qualquer outra coisa, a primeira coisa que vai estar acontecendo é que você vai estar expressando: eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Eu confio em você em relação ao meu tempo. Eu confio em você em relação ao meu dinheiro. Eu confio em você em relação ao todo o meu tempo. E eu confio em você em relação às minhas finanças. Aliás, quando eu paro para pensar, o Senhor é quem controla todo o meu tempo e todas as minhas finanças. Por que eu não percebi isso antes? Eu deveria ter reconhecido mais cedo. Eu não posso acrescentar nem mais um minuto na minha vida. E eu reconheço que o Senhor é a única fonte real de todo o meu sustento. Então eu quero declarar que eu confio em Ti. E Deus vai usar essas coisas para fazer você crescer, para fazer a sua fé crescer, para aumentar, para desenvolver a sua confiança nele. No restante da leitura, Jesus vai falar de jejum. A gente pode deixar isso para sábado, se você topar. Sábado, a gente vai fazer um jejum, se você quiser fazer. Eu não sei se eu vou falar especificamente disso, mas leia a sua Bíblia. Leia Mateus capítulo 6. Jesus vai falar algo semelhante. Quando você jejuar, pastor, já está difícil para mim orar e ofertar, jejuar, imagina. Mas leia, Jesus vai dizer algo semelhante. Faça entre você e Deus, ninguém precisa ficar sabendo, há uma recompensa. A igreja entende jejum hoje como algo que você tem que fazer religiosamente. Jejum, vamos compreender, e receba pelo menos uma parte disso hoje. Jejum é entre você e Deus. E tem a ver com você limitar a sua carne, mais nada. Quando eu limito a minha carne, eu dou mais expressão ao meu espírito, eu fortaleço a parte que Deus mais quer desenvolver na minha vida. Amém, queridos? Então eu quero só desafiar você antes de você voltar para casa. Nessas três, ou especificamente nessas duas disciplinas, tem a ver com fazer algo em secreto. Deus vai ver, Deus vai te recompensar, e Ele recompensa individualmente. Ele recompensa particularmente homens e mulheres que praticam essas disciplinas. Meu desafio a você, e é só um desafio, você pode aceitar ou não, por 30 dias. 30 dias, pastor? Se você quiser 15, faz 15. Se quiser 21 dias, se você quiser uma semana, eu acho que tinha que ser 30. Eu acho que 30. Se você quiser um número mais bíblico, faz 40. Beleza. Mas por 30 dias, ou pelo tempo que você achar melhor, eu quero desafiar você durante esse período a dar a Deus os seus primeiros minutos e os seus primeiros reais. A dar a Deus os seus primeiros minutos e os seus primeiros reais. Dar a Deus os seus primeiros minutos. Como é que você vai fazer isso? Eu não sei, mas a minha sugestão, se você não puder fazer isso no fim de semana, faça de segunda a sexta, acorde um pouco mais cedo. Eu sei que para algumas pessoas é um dos maiores desafios da vida acordar um minuto mais cedo, mas quem sabe? Encontre um lugar. Nós não temos, em geral, na nossa casa, um espaço reservado para isso. Em geral, nós não temos. Mas
Se você de manhã, como eu levanto, a minha esposa ainda fica um pouco mais, então eu não posso fazer no meu quarto, porque eu vou acabar atrapalhando. Mas eu tenho um banheiro, eu tenho a sala, eu tenho, se tiver algum outro cômodo, onde eu posso ficar. Fecha a porta. Dobra os seus joelhos. Tem que dobrar o joelho, ninguém está vendo, só você e Deus. Dobra o joelho. Eu acho que te coloca numa posição de maior concentração, ou não, se você quiser fazer em pé. E você pode chegar para Deus e falar assim, Deus, eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo, eu não sei como é que vão ser os próximos 30 dias, mas aqui estou. E a gente vai começar a cultivar um tempo juntos que eu quero dedicar a Ti, porque eu quero revelar, Senhor, na minha vida que eu confio em Ti, e que eu dependo de Ti, e que eu não posso acrescentar um minuto na minha vida. Eu penso que você vai ficar surpreso, como o seu dia vai durar mais, e mais coisas vão ser resolvidas, porque você deixou Ele fazer uma parte disso, dando prioridade. E leia um versículo da Bíblia ali, porque Ele quer falar contigo também, ou um capítulo, se você tiver tempo. Quer ir mais além? Leia mais, não importa. Mas, queridos, nós não fazemos ideia do privilégio que nós temos. Nessa época que Jesus estava falando disso daqui, se alguém quisesse ler o que existia da Bíblia naquele tempo, era para algumas pouquíssimas pessoas autorizadas, elas entravam no lugar onde tinha uma coleção gigantesca de pergaminhos. Você tem uma coleção imensa de pergaminhos que anda com você para tudo quanto é lado, no seu celular, em várias versões. E você está ali com essa coleção inteira. E é Deus falando com você hoje. Então dê a Deus os primeiros minutos do seu dia, que é o tempo que você tem de maior valor, e decida dar a Ele os seus primeiros reais. Não porque uma necessidade existe. Você sabe que eu gasto muito tempo falando aqui na igreja sobre as necessidades da igreja. Acho que você sabe quais são, mas de vez em quando eu falo. Mas é raro. Porque eu não acho que essa é a nossa motivação principal, para ofertar a Deus. Mas é você dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Eu tenho plena convicção de que 100% do que eu recebo vem de Ti. Tu és a minha única fonte. Ao que alguns vão discordar, não, pastor, eu suei a minha camisa. Sim, porque Ele te deu algum tipo de saúde, Ele te deu algum tipo de força, se não for pela graça dEle. Eu reconheço que foi o Senhor que me deu 100%. Então eu quero pegar um pedaço disso. E aí entra a expressão percentual. E eu não vou falar de dízimo como você ouve, mas eu quero te convidar a ser um abençoador percentual. Mesmo que seja só por 30 dias. O próprio Deus fala, provai-me nisso. E o que é isso? É simples. Todo e qualquer valor que chegar até você, que você sabe que foi acrescentado na sua vida, não tinha, agora tem. Você reconhece que Deus foi a sua fonte, que foi Ele que te deu. E você pega uma parte, antes de fazer qualquer outra coisa, um percentual, e simplesmente dá a Deus, antes de pensar nas suas contas, antes de pensar nos seus planos, antes de lembrar das dívidas não pagas, porque eu sei que, em geral, isso que acontece quando o dinheiro chega, a gente já fica triste, porque ele vai desaparecer. Antes de tudo isso, você recebeu R$1, você vai tirar 10 centavos, ou 5, seja o que for, qualquer percentual, e você vai dar a Deus. Por que eu estou falando para você estabelecer um percentual? Porque é algo entre você e Deus. Eu não vou pregar que você tem que dar 10%, a gente tem isso na antiga aliança, a gente vê a revelação disso na nova aliança, mas se você não está dando nada, né? ou se você tem dúvidas, ou se você quer explorar isso, descubra com Deus. De repente você quer dar mais de 10%, seja quanto for, 5%, 3%, mas seja consistente. Por quê? Porque eu vou dar R$5 por mês é uma coisa, mesmo que você receba 6, mesmo que você receba 10. Quando você diz, eu vou dar tantos por cento, você está dizendo algo diferente. Você está dizendo, Senhor, eu estou estabelecendo que essa parte é tua. Deus sempre estabeleceu uma parte que era dele, que a gente não deveria mexer. Hoje eu convidando você a conversar com ele a respeito disso. E seja sério em dar a ele antes de qualquer outra coisa. Não seja dirigido por circunstâncias. Eu dou quando aparece uma grande necessidade. Não faça isso. Você está sendo Deus da sua própria vida, você está sendo o seu próprio Senhor em relação a isso. Ou o próprio dinheiro é. Não seja movido pelas campanhas que a gente faz na igreja, pela necessidade.
Seja constante, dê prioridade, coloque Deus em primeiro lugar. Amém, queridos? Isso vai ajudar você a lembrar que você confia nele mais do que você confia em você mesmo, para ser o teu provedor e a tua fonte. Toda vez que algo for acrescentado à sua vida, reconheça que ele é a fonte. E imediatamente faça algo. Veio algo na sua direção, coloque algo na direção de Deus. Pai, eu vou te dar os meus primeiros minutos, eu vou te dar os meus primeiros reais. E se você não confia nesse ministério, tudo bem, dê em algum outro lugar, mas não abra mão disso. Seus primeiros minutos, seus primeiros reais. Mostre a Deus. Mostre a todo o reino espiritual. Mostre a você mesmo onde está a sua confiança. E toda a tensão que você sentir tem a ver com o fortalecimento da tua fé. Não vai embora sem a gente orar. Dê um sorriso para quem está do seu lado. Fala para essa pessoa assim: malhar dói. Mas eu queria declarar sobre a sua vida que disciplinas. A gente vai, sábado que vem, ter primícias, é o primeiro sábado de julho. Algumas pessoas podem decidir fazer os 30 ou 31 dias de julho. A gente vai ter o último domingo de julho, dia 30, vai dar 30 dias certinho. Se você topar, a gente faz junto. Mas tem gente que quiser começar logo, começa. Uma coisa eu te digo, é possível que uma disciplina se torne um grande prazer para você. E você chega ao ponto de pensar como algumas pessoas aqui vão dizer para você. E para ofertar no início foi muito difícil. Depois se tornou algo que eles perceberam, realmente Deus está envolvido nisso. Que para orar somente eu com Deus, com as minhas próprias palavras, é um desafio. Mas pode se tornar algo que você não consegue mais imaginar a sua vida sem isso. E no final das contas, você tem a consciência, não é apenas algo que eu faço para ter religião, é eu dizendo quanto eu confio em Deus, eu dependo dele para tudo. Você não sabe o que vai acontecer essa semana. Deixa eu te falar, você não sabe. A sua semana pode estar toda planejada e desaparecer diante dos seus olhos. Tudo que você achou que ia acontecer, nada acontecer, porque você não pode prever. Mas Deus sabe o que vai acontecer nas próximas 100 e tantas horas dessa semana. Ele sabe exatamente quantos reais estão disponíveis ou podem vir na sua direção durante as próximas semanas. Ele sabe. E aí você vai dizer para ele se você confia em você mesmo ou nele. Mais uma vez, é um desafio, 30 dias. Será que você vai topar? Eu creio que à medida que você permite que ele vença essa batalha na sua vida, vença a batalha do tempo, vença a batalha das finanças, que são as coisas que mais competem com o governo dele na minha vida, você vai experimentar crescimento. Se você quiser fazer só para provar que a gente está errado, faça. Descubra. Eu acho que você pode ter uma surpresa. Você vai ficar surpreso em perceber que ele realmente é fiel e cumpre o que ele prometeu. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Pai, que em cada coração aqui o Senhor esteja nos movimentando a uma direção. Eu oro para que, no final das contas, nós nos esqueçamos um pouco em relação à dificuldade que nós temos de ofertar, de orar ou de jejuar. E a gente se lembre principalmente de uma coisa. E se nós sairmos daqui lembrando disso, já é suficiente. De que o Senhor realmente é o nosso Pai. E que nós podemos confiar totalmente em Ti. Que o Senhor realmente é o nosso Pai. E que nós podemos confiar completamente em Ti. Se isso ficar impresso em nosso coração, esse domingo vai ter sido um dos mais marcantes da nossa vida. E que assim seja, nós te pedimos, Pai, que Teu Espírito continue falando conosco no decorrer dessa semana, em nome de Jesus, e que todos digam amém
Bom dia para você, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até a próxima.